Olá, turma. Tudo bem, gente? Olha só, eu vou gravar essa aula. Já tivemos essa aula, né, em sala presencial, mas como a nossa prova está chegando, então eu vou retomar esse assunto, tá? A gente só tem 2 tempos de aula na terça-feira, então eu preciso retomar com vocês alguns assuntos referentes à nossa matéria. Artigo e numeral, por exemplo, a gente já viu e eu sei que vocês conhecem essa classe gramatical, né? Mas eles também têm uma função, e a função deles é estar acompanhando o substantivo e determinando, tá? Então a gente vai entender a partir da recapitulação dessa aula de que o artigo ele pode tanto acompanhar determinando, né, funcionando aí como um adjunto adnominal, ele pode acompanhar o substantivo, ele pode também generalizar e particularizar, tá? Então vamos lá, deixa eu virar aqui o slide. Olha só, quando é que a gente identifica se é numeral ou se é artigo? Um exemplo, né? A gente chegou a falar sobre ele. Adquirimos um imóvel no ano passado. Adquirimos só um imóvel no ano passado. Observa que o que a gente colocou aqui antecedendo aí o imóvel. Aqui, ó, a palavrinha só, né? Esse só aqui, tá? Que funciona como um advérbio, ok? Adquirimos então um imóvel no ano passado, ali eu tenho um artigo indefinido, porque ele não diz pra gente que imóvel foi esse adquirido. A ideia aí é de uma indefinição. Você sabe que a pessoa adquiriu, mas não sabe qual imóvel. Ele não foi tão claro assim na sua informação, tá? Agora olha embaixo, adquirimos só um imóvel. Então aqui ele dá a ideia de que numeral, quantidade, ok? Por quê? Porque houve o acréscimo, tá? Dessa palavrinha aqui antes do um, o só, ok? Nestas férias eu consegui ler um livro. Nestas férias eu consegui ler só um livro. Percebeu a diferença e o sentido? Quando você usa a palavra só para dar ênfase à quantidade, tá? Então nós temos aqui, anote isso aí no seu caderno, pensa um pouquinho sobre isso e estuda isso aí, ó. Para saber se é um artigo, o que você deve fazer? Após o substantivo, você coloca a palavra qualquer. Então, olha só. Nestas férias eu consegui ler um livro qualquer. Então, aqui ele é o quê? Ele é artigo, tá? Agora, nestas férias eu consegui ler só um livro qualquer, não cabe aí. Quando você se utiliza, ó, para saber se um é numeral, coloque antes dele somente ou apenas. Então, no caso só também, tá? Então, nestas férias eu consegui ler somente um livro, eu consegui apenas um livro. Então, aí eu tenho ideia de quê? Quantidade, tá? Então, trabalha essa questão aí. Se eu utilizo a palavra qualquer depois do substantivo, é artigo. Se eu utilizo somente, apenas ou só, é numeral, tá? Artigos e numerais. Quais suas diferenças na língua portuguesa? Vamos lá. A gente sabe que os artigos definidos são a, o, as, os, uma, uns e umas são indefinidos, né? Os definidos são aqueles que acabam determinando, particularizando, tá? Uma situação, a pessoa, enfim, né? Eles tornam algo específico, tá? A casa, não é qualquer casa. O carro, ok? Então ele particulariza, ele especifica, ele torna algo mais preciso, tá? O artigo indefinido, uma, uns e umas, acabam determinando também, mas repara que o seu valor é vago aí, é impreciso, tá? Olha só, determinam o substantivo de modo vago, impreciso, tá? Podem aparecer combinados com a preposição numa, de, ou do, ou a, esse a craseado, tá? Então, perceba isso, o artigo definido, ele é sempre específico, ele particulariza, ele torna algo particular, pessoal. O indefinido generaliza, tá? Ele deixa a informação vaga, imprecisa, ok?
Vamos lá. Esse artigo ou o artigo, ele tem a propriedade também de quê? De substantivar uma palavra. Lembra que eu falei que um verbo, por exemplo, pode assumir a função de um substantivo, né? E aí, se eu tenho, por exemplo, a gente usou ali o verbo fumar, não foi? O fumar. A gente sabe que fumar é uma ação, é verbo, né? Quando eu digo, por exemplo, a pesca foi legal, pescar é verbo, né? Quando eu transformo ele, eu crio aí uma derivação regressiva e transformo ele num substantivo, tá? A pesca. Então, a esse processo nós denominamos substantivação, tá? Exemplo, ó. O fumar faz mal à saúde, ok? E os numerais são palavras que acabam indicando quantidade, número, ordem, múltiplos, frações, né? Bem conhecidos aí de todos nós. O valor do numeral. O numeral ele pode ser um numeral adjetivo ou substantivo, tá? Então vamos lá. Ele foi o primeiro jogador a chegar. Repara, está qualificando, né? Caracterizando esse jogador que chegou em primeiro. Então, adjetivo aqui. Ele será o primeiro desta vez, substantivo. E aí, observe uma coisa. O substantivo sempre vai substituir, né? Se eu me refiro a numeral substantivo, tá? Se eu me refiro a pronome substantivo, o que é isso? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que aquele numeral ou que aquele pronome, ele está substituindo o substantivo na frase. Então, aqui, ele será o primeiro. Cadê o nome jogador aqui? Não aparece. Mas quando a gente lê imediatamente o primeiro, nos remete à palavra jogador. Então, nesse caso, quando ele substitui, o valor desse numeral agora passa a ser substantivo, ok? Então, fique atento aí a essas jogadas, tá? Essas construções. Aí eu trouxe aqui o exercício, né? Das orações ora retratadas, explica a diferença de sentido existente entre elas, no que se refere ao artigo que acompanha o substantivo. Eu acompanhei a garota até sua casa, encontrei uma garota por onde eu passava. Repara, quando eu digo eu acompanhei a garota, esse a é um artigo definido, acompanhando o substantivo garota, eu sei quem é essa garota, ele especifica para mim, torna algo particular, né? Quando eu digo encontrei uma garota por onde eu passava, ou seja, por ali onde eu estava passando só tinha uma menina, uma garota, dá a ideia de que eu não sei quem é essa pessoa, ela estava ali, mas eu não sei, não a conheço, né? Então é uma informação imprecisa, tá? Classifique aqui as orações de acordo com o código representado. Tranquilo, né? Artigo definido A, artigo indefinido B. Uns alunos chegaram mais cedo à escola. Uns é um artigo que indefinido. E aí você já percebe que aqui, ó, uns alunos, ele está o quê? Generalizando, né? Uma quantidade maior aí, ou talvez todos, enfim. Então nós temos aqui, deixa eu voltar, letra B. O bem sempre vencerá o mal, ó. O artigo definido. Preciso de uma explicação para o fato. Eu tenho uma explicação que é indefinido, né? E o fato aqui que é definido. Chegaram as encomendas. Então, olha só como isso aqui é preciso. Eu sei o que eu encomendei. Então, essas encomendas chegaram. Então, esse as aqui é um artigo definido. Nesta loja vendem-se uns artigos. Olha só, generaliza. São artigos importados. São muitos. Então, uns. Artigo indefinido. Tá, gente? Presta atenção, não adianta só saber o nome da classe gramatical. Agora eu preciso compreender a função dele na oração, tá certo? Assinale a alternativa em que o uso do artigo está substantivando uma palavra. Então, olha aqui. A liberdade vai marcar a poesia social de Castro Alves. Leitor perspicaz é aquele que consegue ler as entrelinhas. A navalha ia e vinha no couro esticado. Haroldo ficou encantado com o andar de bailado de Joana. Bárbara dirigiu os olhos para a lua encantada. Repara só. É para marcar a alternativa em que o uso do artigo está substantivando uma palavra. Então, você tem o artigo junto de uma palavra que não é substantivo, mas que assume a função de um substantivo. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, no verbo, né?
E aqui nós temos na letra D, olha aqui, o andar. Andar não é verbo, gente? Pensa aí. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. É verbo, correto? Então, quando eu digo aqui, Haroldo ficou encantado com o andar, eu acrescentei um artigo definido antes do verbo. Só que aqui eu quero dizer o quê? Que essa palavra se tornou uma palavra substantivada. É como se... Lembra que substantivo nomeia seres? Não é isso? É como se ele estivesse dando ênfase a esse acontecimento aí como se fosse algo existente. Então, olha só. Haroldo ficou encantado com o andar de bailado, ou seja, existiu. Ele nomeou aquela ação, entendeu? Essa Joana não anda de qualquer jeito, ela parece que anda bailando, dançando, né? Enfim, então ele ficou encantado com isso. Então você começa a destrinchar, né, o contexto dessa frase, tá, pessoal? Então é isso. Eu vou deixar essa aula gravada, vou colocar na plataforma. Nossa prova é dia 30, tá chegando, então estude, dê mais uma olhada nessa aula e a gente vai falando aí ao longo da semana. Eu vou gravando outras aulas e colocando lá, tá bom? Tchau, tchau. Estudem, beijinho.